Bem-vindos a Mindália Televisão, meu nome é Vera Cristina, temos como convidada hoje a doutora Ana Moreira, que é médica, licenciada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, trabalha na área da medicina integrativa e também na área da Life Coach, dedica-se sobretudo a dar palestras nesta área, não é assim? Na área da saúde. Doutora Ana, antes de mais, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Hoje vamos falar sobre os 7 hábitos mais importantes para a nossa saúde. Doutora Ana, muito importante este tema. Sim, este tema é muito importante porque cada vez se chega mais à conclusão de que com pequenos conselhos de vida nós conseguimos aumentar muito a nossa saúde. E aumentar a saúde não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, que é o que, segundo a Organização Mundial de Saúde, portanto, segundo as definições mais modernas do que é a saúde, é não só a ausência de doença, mas a saúde global. E, portanto, como hábitos de vida, tentar resumir a 7, vai ser assim um bocadinho difícil, mas vamos começar. Começava por falar na dieta. Portanto, e tudo o que está relacionado com a dieta, ou seja, como é que nós, com pequenas mudanças na nossa alimentação, conseguimos ter uma melhor saúde. Hoje em dia escreve-se muito sobre dieta, estuda-se muito sobre dieta, mas não há estudos científicos sobre alimentos. E isto é muito fácil, porque nós não podemos, ou melhor, não é economicamente viável fazer um estudo científico sobre os benefícios da beterraba, porque ninguém pode patentear uma beterraba, porque toda a gente pode plantar beterrabas. E esta é a lógica de não se fazerem mais estudos sobre a dieta. Do ponto de vista assim, que eu diria global, e eu aconselhava que alguns alimentos pudessem ser retirados da nossa alimentação. Começamos por tudo o que é processado. Hoje em dia, antigamente nós não tínhamos acesso a tantos alimentos processados como temos hoje. Os alimentos eram os alimentos que vinham da terra, ou que vinham das árvores, ou que vinham do mar, ou que vinham da agricultura. Hoje em dia temos no supermercado uma panóplia de coisas que são processadas e que são embaladas, que já estão prontas a cozinhar, e isso eu então aconselhava que evitassem ao máximo. Outra das coisas muito importantes é a ingestão de água. 71% do nosso corpo é água e é muito importante que pelo menos consigamos atingir uma ingestão diária de 1,5 litros de água, entre 1 a 1,5. Relembrar sempre que a água deve ser bebida fora das refeições e que em jejum devemos sempre beber 1 ou 2 copos de água morna, de preferência com umas gotinhas de limão. Outra coisa muito importante é tentarmos evitar de uma forma assim muito global as carnes vermelhas, porque é uma gordura mais saturada. Tudo o que tem a ver com o açúcar hoje em dia está estudado que é pró-inflamatório. E depois, assim também muito global, sem ser assim muito específico, de uma forma geral os lácteos são muito alergénicos e o glúten é muito alergénico. Há muita polémica em relação a este assunto. Aquilo que eu vejo na experiência clínica é que, de facto, quando retiramos estes alimentos da nossa alimentação, além de não termos nenhuma preocupação em que nos possa faltar alguma coisa, obviamente que temos que ter uma alimentação muito rica e variada nos outros alimentos, essencialmente estamos a retirar alimentos pró-inflamatórios. Essa é a lógica daquilo que eu tenho vindo a estudar e que tenho vindo a conversar com colegas, de que estes alimentos devem ser retirados. O sal refinado também é um alimento que devemos retirar da nossa alimentação, portanto usar sal dos Himalaias, usar flor de sal, é um alimento completo. Relembrar uma coisa muito interessante, que o sal, como vem da água do mar, tem cerca de 70 componentes e microminerais, e o nosso corpo também tem estes microminerais no sangue, portanto há uma semelhança do mar e do nosso sangue. É muito engraçada esta relação, e por isso devemos usar um sal completo. E o sal refinado não é completo, tem 2 componentes, como sabem, e é este sal refinado que está relacionado com a hipertensão. Portanto, assim, do ponto de vista, assim, muito rapidamente, eu diria que ter cuidado com o fabrico e a confecção dos alimentos.
tentar cozinhar a vapor, cozinhar com menos gorduras possível, para que os alimentos possam então preservar as suas qualidades o mais possível. Uma coisa que eu também gosto muito de aconselhar é usar os germinados, que outro nome será brotos. Toda a gente se lembra de ter feito experiências com o feijãozinho na primária e como crescia o brotozinho. Este tal brotozinho que cresce quando fazemos um germinado de várias sementes, podemos fazer isto, é riquíssimo em termos de enzimas e, portanto, contém todo o potencial daquela planta. Portanto, quando germinamos leguminosas ou sementes, estamos a comer 300 vezes mais alimento do que o que comemos quando a planta não está germinada. É uma coisa facílima de fazer. Um germinador é muito barato e o livro Como Germinar também é muito barato, portanto eu aconselho isso. E do ponto de vista assim genérico, de ideias genéricas que se possam dizer da dieta, é realmente estarem atentos àquilo que vos apetece comer, porque uma pessoa que lhe apeteça comer muito ao fim do dia, por exemplo, passa um dia sem comer e lhe apetece comer muito ao fim do dia, isso significa que algo do ponto de vista emocional não está bem, normalmente está ligado com uma carga alta de stress durante o dia e a pessoa quando começa a descomprimir vai-lhe apetecer comer. Normalmente não apetece comer coisas saudáveis, vai-lhe apetecer comer coisas que são menos saudáveis e é então, isso será uma chamada de atenção para o corpo que algo não está bem. Toda esta área nós conseguimos estudá-la dentro das intolerâncias alimentares, portanto o que é que se vem a estudar hoje em termos imunológicos não é que nós façamos alergia a nenhum alimento destes que eu disse, é como se a espécie humana fizesse uma espécie de intolerância aos alimentos. E claro que isto tem outras explicações, como por exemplo o facto de os alimentos serem muito processados hoje em dia, de nós como espécie humana estarmos habituados a comer sempre a mesma coisa, por exemplo, nós comemos imenso trigo, por isso eu falei no glúten. O que é que isto significa? Que se nós um dia comermos trigo, por exemplo um trigo integral, no outro dia comermos camute, no outro dia comermos espelta, no outro dia comermos trigo sarraceno, no outro dia comermos milho, no outro dia comermos arroz, em 7 dias da semana nós conseguimos variar os cereais que estamos a comer e portanto o nosso corpo não fica com uma sobrecarga de um só cereal, como acontece por exemplo em relação ao trigo. Porque comemos esparguete de trigo, pão de trigo, bolachas de trigo e isto desde que nascemos, porque todos nós recebemos uma bolachinha quando, a partir do momento em que tivemos dentes, recebemos uma bolachinha ou um pouquinho de pão para trincar. E este pão é trigo. E o trigo que temos hoje não é o trigo como tínhamos há alguns anos atrás e há algum tempo atrás, é um trigo muito mais processado. Pronto, do ponto de vista da dieta está. O que é que podemos falar em termos de hábitos de vida? Um segundo hábito de vida que compensa uma série de coisas. São os hábitos de vida dos cuidados propriamente ditos. Então, por exemplo, uma coisa importantíssima é a hora do deitar. O ser humano, pelo advento mágico da eletricidade, deita-se demasiado tarde porque consegue realizar tarefas que antigamente não conseguia quando não havia luz. E, portanto, nós adiamos a hora de deitar, independentemente muitas vezes da hora de acordar. Portanto, como regra máxima, eu diria que até à meia-noite, no máximo dos máximos, já devemos estar deitados e devemos estar a dormir. Muito importante o ritmo circadiano, muito importante a melatonina, que é a hormona que se produz durante a noite com o sono, que é o maestro da orquestra hormonal, todas as hormonas que se vão produzir durante a noite. Portanto, a hora de deitar é muito importante, a forma que o fazemos, como deitamos as crianças, que seja com tranquilidade, que seja com calma. Aquilo que nós fazemos antes de ir dormir, propriamente dito, o apagar a luz. Hoje em dia é um hábito terrível de estar ao Facebook ou estar ao computador ou estar a ver televisão, mesmo na hora do adormecer, e isso não é bom. Portanto, aquilo que eu aconselho é sempre ler um bom livro, um livro que nos faça pensar, que não seja sobre guerra, que não seja sobre política, que não seja sobre corrupção, temas importantes para que durante a noite o nosso cérebro inconsciente vai descarregar estes arquivos do que estivemos a ler, o faça de uma forma super tranquila. Devemos ter um cuidado especial em ter uma vida ao ar livre, ter cuidado com a nossa postura,
ter cuidado com o sol, vermos o pôr do sol e o nascer do sol pelo menos uma vez por ano, e em termos de cuidados, por exemplo, com a nossa casa, termos então cuidado com os produtos da limpeza, tentar que os produtos de limpeza de casa, os produtos de limpeza do rosto, produtos de higiene sejam o mais orgânico e biológicos possível. Depois, um hábito assim muito gordo é o deixarmos de ter vícios. O que é isto de vícios? É algo que nós dependermos para nos fazer felizes. Por exemplo, o tabaco, deixarmos de fumar, há imensa coisa escrita sobre o tabaco. O genérico, para mim, mais grave é que cada cigarro nos tira 7 minutos de vida. Claro que as pessoas que fumam e são adeptas do tabaco vão dizer, pronto, olha, são 7 minutos, vezes não sei quantos, não há problema. A realidade é que são 7 minutos de uma vida que podia ser muito mais simpática e muito mais... menos desagradável em termos de doenças, mesmo que seja só no fim da vida, do que aqueles que não fumam. Deixarmos de ter vícios, por exemplo, o café ou o álcool, portanto, tudo aquilo que nós dependamos não é uma coisa simpática. Então, muito cuidado, pensem que vício é que eu tenho, porque não vou aqui enumerar todos, obviamente, e tentem reduzi-lo ao máximo. Outra coisa importante é o exercício físico. Nós devemos praticar exercício físico de uma forma super regular, pode ser no exterior, pode ser no interior, porque o exercício físico, o exercício dos músculos, o exercício da circulação, que vai obrigar o nosso corpo a produzir hormonas, e isso melhora a nossa fisiologia. Portanto, o exercício físico é muito importante para a nossa saúde. Tenham-no em conta. A desculpa de não terem tempo é só uma desculpa, porque quando ficamos doentes arranjamos tempo para nos tratarmos. Portanto, aqui é evitar que aconteça uma situação mais desagradável. Outro hábito que eu já falei, mas vou repetir porque é muito importante, tem a ver com as radiações eletromagnéticas. Portanto, hoje em dia devemos diminuir estas radiações. Já está provado o impacto das radiações eletromagnéticas no nosso corpo, portanto, o que é que temos que ter? Alguns cuidados muito básicos. Desligar o router de casa, por exemplo, termos o cuidado de não falarmos ao telemóvel muito tempo. O Bluetooth também não é uma coisa boa porque leva a radiação para o nosso ouvido. Termos cuidado com o computador, termos cuidado com a televisão, porque, claro, usamos isto durante todo o dia. Era interessante conseguirmos descarregar esta radiação. Uma técnica muito simples que podem fazer é, por exemplo, caminhar um pouquinho descalços na relva, caminhar um pouco descalços na areia, todas as semanas. Ora, se estamos a falar nisto, estamos a falar em usar menos Facebook, usar menos telemóvel, usar menos televisão e à noite lermos mais. Este é um hábito de vida que nós podemos ter muito simpático e que vai melhorar a vossa vida seguramente. Outro hábito de vida que devemos ter é uma atividade sexual satisfatória. Fala-se pouco sobre a atividade sexual que seja satisfatória, significa não é só o sexo propriamente dito, é o contacto, porque o contacto é com o tato é a pele é as nossas emoções, portanto aquilo que nós conseguimos melhorar os nossos relacionamentos em relação a esta parte do ponto de vista emocional, e está provado que fizeram um estudo muito interessante, os casais que tinham 3 orgasmos por semana em relação aos que tinham menos que 3 orgasmos por mês, os outros tinham uma taxa de morbilidade muito inferior. Isso significa que a atividade sexual per se liberta hormonas que nos vão fazer, de alguma perspectiva, ter uma sobrevida melhor. Portanto, parece-me que não é preciso desculpas, mas se for preciso, aqui está uma. E depois, por último, sermos otimistas. O otimismo é quando se estudaram uns centenários de uma província do Japão em que quase toda a terceira idade atinge os 100 anos com muita facilidade. A única coisa que os reunia a todos era o otimismo. Portanto, não era que um não fumou, que um não comeu carne, que um não fez exercício físico. Na realidade era o otimismo, a forma positiva como encaravam a vida. Portanto, meus amigos, se vos posso dar um conselho, divirtam-se mais, dancem mais, desfrutem mais da vida, amem mais,
vejam o pôr do sol, vejam o nascer do sol, desfrutem da vossa família, desfrutem dos vossos amigos e, portanto, de uma forma assim muito simplista, sejam o mais felizes que puderem e que conseguirem. Portanto, ousem fazer da vossa vida uma vida extraordinária. Muito obrigada, doutora Ana. Vera, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Eu fiquei aqui com uma pequena dúvida. Diga. Eu não sei se as pessoas lá em casa sentem isto, mas lá em minha casa usamos o sal marinho. E a doutora falou sobre essa questão do sal. Será que o sal marinho também é bom para... É preciso cuidado com o sal marinho. Portanto, o sal mais puro que haja tem que ser um bocadinho escuro. O sal marinho que compramos hoje em dia no supermercado não é assim tão natural como nós pensamos. Portanto, eu falo na flor de sal, no sal dos Himalaias, um sal que seja o mais puro possível. Ou então, metam-se no carro, temos tantos produtores de sal em Portugal, vão fazer uma viagem por aquela zona do estuário e comprem sal. Sal Muito puro. bem. Muito obrigada. Obrigada pela eu. sua participação. Obrigada a todos. A todos vocês que nos seguem vindo à televisão, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto no símbolo correspondente e fazer um comentário positivo sobre o mesmo. Ainda vos recordo que subscrever o nosso canal significa que estão a apoiar este projeto e esta organização sem ânimo de lucro, que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir o conhecimento humano. Da minha parte é tudo. Até breve.